Aquela noite, a água subia, e um policial que vivia fugindo da própria culpa teve que escolher entre cumprir ordens ou salvar uma vida que ninguém achava que valia a pena. Um homem em cadeira de rodas, afundado em solidão, um cão marcado como monstro e uma enchente que transformou tudo em questão de vida ou morte. O que acontece quando quem mais precisa de salvação é quem salva? Quando o rejeitado vira herói e o medo vira coragem. Essa história vai te mostrar que lealdade não se explica com palavras. Ela sangra, late e fica. Se inscreve agora e me conta de onde você está assistindo isso. Rafael passou a mão pelo rosto. O turno tinha sido longo demais. O rádio estalou com uma nova ocorrência. Cão agressivo na Rua das Palmeiras, disse a voz metálica. Ele suspirou fundo e ligou a sirene. No banco do passageiro, Silva olhou para ele. Você tá muito quieto hoje, disse Silva. Rafael não respondeu. A viatura cortou duas esquinas em silêncio. A lembrança do erro antigo apertou seu peito antes mesmo de chegarem. Ele tinha chegado tarde naquela vez. Uma mulher tinha gritado por ajuda. Ele tinha ouvido tudo pelo rádio. Quando chegou, ela já estava no chão. Aquilo nunca tinha saído da sua cabeça. Ali na frente, disse Silva, apontando para um grupo de pessoas. Rafael estacionou perto do portão. 20 moradores cercavam a entrada de uma casa abandonada. Alguns tinham pedras nas mãos. Outros filmavam com celulares. Tem que tirar esse bicho daqui, gritou um homem de camisa azul. Ele já mordeu criança, disse uma mulher. Mentira, dona Júlia, respondeu outra voz. Você nem mora nessa rua. A raiva estava crescendo. Rafael sentiu medo. Ele conhecia aquele tipo de grupo. Se ele demorasse muito, alguém ia entrar sozinho. Alguém ia se machucar. Ou pior. Vou entrar, disse Rafael. Silva segurou seu braço. Espera o resgate, animal, disse Silva. Não dá tempo, respondeu Rafael. Ele tirou o braço e caminhou até o portão. O grupo abriu caminho. Alguns murmuraram baixo. Rafael empurrou a porta de ferro. O pátio estava vazio. Quase. No fundo, preso a uma corrente curta, um cão grande olhava para ele. Os olhos do animal brilhavam na sombra. Rafael prendeu a respiração. A pedra que o garoto segurava parecia pesada demais para aquele braço fino. O cão não se mexeu. Rafael deu um passo para o lado. O animal acompanhou o movimento com a cabeça. O corpo dele estava baixo, rígido. As patas dianteiras tremiam de leve. Calma, disse Rafael. A voz saiu baixa, controlada. Ele não queria assustar. O cão rosnou. Foi um som curto, um aviso. Rafael parou onde estava. Atrás dele, o grupo invadiu o pátio. Tá vendo? Gritou o homem de camisa azul. Ele é perigoso mesmo. Rafael virou o rosto. Saiam daqui, disse Rafael. Agora. Ninguém se moveu. Um garoto de uns 12 anos pegou uma pedra do chão. Vou mostrar que ele ataca, disse o garoto. Ele arremessou. A pedra passou perto do focinho do cão. O animal pulou para trás. A corrente esticou com um som metálico. O cão rosnou mais alto. Chega! Gritou Rafael. Ele se colocou entre o grupo e o animal. Todo mundo para fora. Agora! Sua voz estava firme, dura. O grupo hesitou. Rafael encarou o homem de camisa azul. Eu disse, saiam. Aos poucos as pessoas recuaram. Alguns resmungaram. Tá defendendo o bicho, disse alguém. Rafael não respondeu. Quando o pátio esvaziou, ele virou para o cão. O animal olhava para ele, ainda tenso, ainda assustado. Rafael viu as marcas. Cicatrizes antigas cortavam o pelo. Uma orelha estava rasgada na ponta. As costelas apareciam demais sob a pele suja. Você não é monstro, disse Rafael. O cão recuou meio passo. A corrente arrastou no chão. Rafael sentiu algo mudar no peito. Aquilo não combinava com a história que tinham contado. Ele tirou o rádio do cinto. Preciso de resgate animal na Rua das Palmeiras, disse Rafael. Caso de maus tratos, não é agressão. Do outro lado, a central confirmou. Rafael guardou o rádio. Ele se afastou devagar, sem virar as costas. O cão baixou a cabeça, mas os olhos dele continuaram fixos. Rafael esperou no portão. O grupo tinha dispersado. Alguns ainda olhavam de longe.
Ele cruzou os braços e ficou ali, guardando, protegendo. Pela primeira vez em meses, algo parecia certo. 20 minutos depois, uma van branca parou na frente da casa. Uma mulher de uns 50 anos desceu. Ela carregava uma caixa de contenção e uma guia grossa. O cabelo grisalho estava preso num coque. Dona Celina, disse Rafael. Ela acenou com a cabeça. Boa tarde, Rafael, disse Celina. Onde está? Ele apontou para o fundo do pátio. Ela caminhou devagar. Seus passos eram leves, cuidadosos. O cão levantou a cabeça. Farejou o ar. Celina parou a 3 metros de distância. Oi, moço, disse Celina. A voz dela era calma, macia. Eu vim te tirar daqui. O animal não rosnou. Apenas expirou rápido. Os olhos dele seguiam cada movimento dela. Celina abriu a caixa e colocou no chão. Ela recuou 2 passos. Esperou. Do portão, vozes subiram de novo. Esse cão tem que sumir, gritou alguém. Já causou problema demais. Rafael saiu para conter o grupo. Deixem a profissional trabalhar, disse Rafael. Vocês vão atrapalhar. Celina não olhou para trás. Ela se agachou. Estendeu a mão aberta. Vazia. Vem, disse Celina. No seu tempo, o cão farejou de longe. Não avançou. Não fugiu. Apenas esperou. A respiração dele era curta, rápida. Rafael segurou a respiração. Ele conhecia essa tensão. O momento antes de tudo desandar. Ou não. Celina esperou mais 1 minuto. Depois se levantou devagar. Ela caminhou até a corrente. Seus movimentos eram suaves, previsíveis. Com cuidado, ela soltou o gancho da parede. O cão tremeu. O corpo inteiro dele vibrou como corda esticada. Mas ele não atacou. Apenas se encolheu mais. Celina prendeu a guia no colar improvisado que já estava ali. Um pedaço de corda velha. Pronto, disse Celina. Ela puxou de leve. O cão seguiu. Centímetro por centímetro. Cada passo custava. Mas ele ia. Rafael abriu caminho até a van. O grupo ficou em silêncio. Alguns baixaram os celulares. Quando o cão entrou na caixa, Celina fechou a porta. Bom trabalho, disse Rafael. Celina suspirou. Agora vem a parte difícil, disse Celina. Rafael franziu a testa. Qual parte? Perguntou Rafael. Salvar a vida dele, respondeu Celina. Ela entrou na van. Rafael ficou parado. A frase ecoou na cabeça dele enquanto o veículo sumia na esquina. O abrigo cheirava a desinfetante e cansaço. Rafael entrou atrás de Celina. O corredor era longo, estreito. Canis se alinhavam dos 2 lados. Alguns cães latiam, outros olhavam em silêncio. Um gato branco dormia numa prateleira. A ficha dele tá aqui, disse Celina. Ela abriu uma pasta verde. Ou melhor, o que sobrou de ficha. Rafael olhou por cima do ombro dela. O papel tinha poucas informações. Nome do antigo dono? Ilegível. Raça? SRD. E idade estimada entre 3 e 5 anos. E esse espaço aqui? Perguntou Rafael. Celina apontou para uma linha em branco. Histórico comportamental, disse Celina. Ninguém preencheu. Cada vizinho conta uma versão diferente. Rafael fechou a mão. Ao fundo do corredor, Brasa estava num canil de isolamento. Ele andava em círculos curtos. Parava. Recomeçava. O movimento era mecânico, desesperado. Quando Rafael se aproximou, o cão parou. Olhou, não rosnou. Apenas ficou imóvel. Quanto tempo ele tem? Perguntou Rafael. Celina respirou fundo. Casos difíceis têm prazo, disse Celina. Protocolo municipal. Se ninguém assumir responsabilidade em 48 horas... Ela não terminou. Não precisava. Rafael sentiu a antiga culpa voltar. Aquela mesma sensação de sempre. De chegar tarde. De não fazer o suficiente. E se alguém assumir? Perguntou Rafael. Depende de quem, disse Celina. E de como? Um som de rodas quebrou o silêncio. Rafael virou. Um homem em cadeira de rodas entrava pela porta lateral. Ele carregava um pacote de ração no colo. O rosto dele era marcado, envelhecido, mas os olhos eram claros. Boa tarde, seu Hélio, disse Celina. O homem acemou. Trouxe o combinado, disse Hélio, mas vim ver uma coisa também. Ele olhou para o fundo do corredor. Ouvi falar do cão do barulho. Rafael franziu a testa. Celina hesitou.
Não é boa ideia, seu Hélio, disse Celina. Ele tá muito assustado. Hélio não respondeu. Apenas empurrou a cadeira devagar, na direção de Brasa. Rafael ficou tenso, pronto para intervir. Celina tocou seu braço. Deixa, disse Celina. O Hélio sabe o que faz. Rafael não tinha tanta certeza, mas esperou, observou. Quando Hélio parou na frente do canil, Brasa parou de andar. Os dois se encararam, e naquele silêncio pequeno, algo mudou no ar. Hélio não estendeu a mão, não falou alto, apenas ficou ali. A cadeira de rodas estava a meio metro das grades. Brasa farejou o ar. O focinho dele se mexeu de leve, captando cheiros, avaliando. Oi, moço, disse Hélio. A voz dele era baixa, rouca. Tá tendo um dia difícil, né? O cão deu um passo para frente. Depois recuou. O corpo dele estava tenso, mas não agressivo. Rafael observava de longe. Ele tinha visto muitos encontros assim. Alguns terminavam bem, outros não. Celina estava ao lado dele. O Hélio já adotou 3 cães daqui, disse Celina. Todos eram casos complicados. E deu certo? Perguntou Rafael. 2 deram, disse Celina. O terceiro morreu de velho no sofá dele. Rafael olhou para o veterano. Hélio continuava quieto, esperando, respeitando o espaço do animal. Brasa farejou de novo, deu outro passo, parou. O olhar dele estava fixo em Hélio. Não era desafio, era avaliação. Rafael prendeu a respiração. Você não precisa confiar, disse Hélio. Só precisa não ter medo. O cão inclinou a cabeça de leve, como se estivesse ouvindo algo além das palavras. Hélio girou a cadeira. Começou a se afastar. Espera, disse Rafael. Hélio parou. Virou o rosto. O que você viu? Perguntou Rafael. Hélio olhou de volta para a Brasa. Um cão com medo, disse Hélio. Não um cão perigoso. Tem diferença. Rafael caminhou até a grade. Brasa recuou 2 passos. Ficou no canto do canil. O corpo dele estava encolhido, mas os olhos não desviavam. E se ninguém adotar? Perguntou Rafael. Celina suspirou atrás dele. Então ele entra na lista, disse Celina. Rafael virou. Que lista? Perguntou Rafael. A de eutanásia, respondeu Celina. Protocolo para caso sem solução. A palavra caiu como pedra. Rafael fechou os olhos. A culpa antiga apertou mais forte. Sempre assim. Sempre tarde demais. Quanto tempo? Perguntou Rafael. 48 horas a partir de agora, disse Celina. Desculpa, eu não faço as regras. Hélio ficou em silêncio. Ele olhou para Brasa mais uma vez. O cão tinha deitado, mas mantinha a cabeça erguida. Vigilante. Eu posso testar? Perguntou Hélio. Celina regalou os olhos. Testar o quê? Perguntou Celina. Acolhimento temporário, disse Hélio. Provisório, só para ver se funciona. Rafael olhou para ele. Você tem certeza? Perguntou Rafael. Não, disse Hélio. Mas às vezes a gente precisa fazer mesmo sem ter. Celina cruzou os braços. Seria sob sua responsabilidade, disse Celina. Qualquer incidente recai sobre você. Hélio acenou. Eu sei, disse Hélio. Rafael sentiu algo apertar no peito. Não era culpa, era outra coisa. Esperança, frágil, mas viva. Um barulho metálico ecoou no corredor. Uma porta de canil caiu de lado. O som foi alto, seco. Brasa saltou para trás. Bateu no fundo da grade. Rosnou. O corpo inteiro dele ficou rígido, pronto para lutar. Calma, gritou Celina. Ela correu até o canil da porta caída. Foi só acidente, mas o estrago estava feito. 2 voluntárias chegaram correndo. Uma delas olhou para Brasa. Tá vendo? Disse a voluntária. Ele é agressivo mesmo. Rafael se colocou entre elas e o canil. Ele se assustou, disse Rafael. Qualquer um teria reagido. A voluntária riu sem humor. Qualquer um não mata, disse ela. Cão assim mata. Hélio permaneceu na cadeira, quieto, firme. Ele não desviou o olhar de Brasa. Ele não avançou, disse Hélio. Só se defendeu. Tem diferença. A voluntária balançou a cabeça. Vocês vão se arrepender, disse ela. Ela saiu do corredor.
A outra foi atrás. Celina estava pálida. Rafael viu o medo no rosto dela. Elas vão reportar, disse Celina. Vão dizer que houve incidente. O prazo pode cair para 24 horas. Rafael sentiu a raiva subir. Por causa de um barulho? Perguntou Rafael. Por causa do medo, disse Celina. Medo vence lógica sempre. Ela olhou para a brasa. O cão ainda estava tenso, mas já não rosna mais, apenas ofegava. Rápido, curto. Rafael olhou para Hélio. Ainda quer tentar? Perguntou Rafael. Hélio não hesitou. Agora mais ainda, disse Hélio. Rafael respirou fundo. A decisão estava se formando. Clara, inevitável. Eu vou assumir responsabilidade oficial, disse Rafael. Celina virou para ele. Como policial? Perguntou Celina. Como cidadão, respondeu Rafael. Vou acompanhar o acolhimento. Vou documentar tudo. Se der errado, a culpa é minha. Celina ficou em silêncio. O corredor estava quieto demais. Apenas a respiração de brasa quebrava o vazio. Vocês têm certeza disso? Perguntou Celina. Rafael olhou para Hélio. Hélio olhou de volta. Ambos acenaram. Então vamos assinar os papéis, disse Celina. Antes que alguém mude de ideia. Ela caminhou até o escritório. Rafael ficou mais um momento, olhando para a brasa. O cão tinha deitado de novo, mas os olhos dele ainda buscavam a porta, como se esperasse o pior. Rafael sentiu o peso daquilo. Ele tinha assinado algo mais do que um papel. Tinha assinado um compromisso. E dessa vez ele não ia chegar tarde. Na manhã seguinte, Rafael voltou ao abrigo. Ele tinha uma guia nova, um bebedouro portátil, uma bolsa com petiscos. Celina estava esperando na entrada. Você dormiu? Perguntou Celina. Pouco, disse Rafael, mas está tudo pronto. Eles caminharam até o canil. Brasa estava acordado, deitado, quieto. Quando viu Rafael, levantou a cabeça. Não rosnou. Apenas observou. Vou pedir para esvaziar o corredor, disse Celina. Menos gente, menos pressão. Rafael acenou. 10 minutos depois, o espaço estava vazio, só Rafael e Brasa. Celina ficou na porta, pronta para ajudar. Rafael se aproximou de lado, sem encurralar, sem bloquear a saída. Oi, moço, disse Rafael. A voz dele era calma, firme. Hoje a gente vai tentar sair daqui. No seu tempo. Ele colocou o bebedouro no chão, cheio de água fresca. Depois recuou 3 passos. Brasa farejou o ar, olhou para a tigela, olhou para Rafael. Não se mexeu. Rafael esperou. 1 minuto, 2, 5, sem pressa, sem pressão. Devagar, o cão se levantou, caminhou até a tigela, bebeu rápido nervoso. Os olhos dele não largavam Rafael. Quando terminou, recuou de novo. Rafael sorriu de leve. Bom garoto, disse Rafael. Ele abriu a porta do canil, devagar, sem barulho. Brasa ficou imóvel. Rafael prendeu a guia no colar. O cão tremeu, mas não puxou, não mordeu. Vamos dar uma volta? Perguntou Rafael. Ele deu um passo para trás. A guia ficou frouxa. Brasa hesitou. Depois saiu. 1 passo, 2. O corpo dele estava tenso, mas ia. Celina observava da porta. Os olhos dela estavam brilhando. Ele confia em você, disse Celina. Rafael balançou a cabeça. Ainda não, disse Rafael. Mas vai. Do lado de fora, Hélio estava esperando. A cadeira de rodas parada na sombra. Quando viu Brasa, acenou de leve. Pronto para vir comigo? Perguntou Hélio. O cão olhou para ele, farejou, deu um passo na direção. Parou. Rafael soltou a respiração. Celina trouxe os papéis. Acolhimento temporário, disse Celina. Prazo de 15 dias, renovável se funcionar. Hélio assinou com mão firme. Rafael assinou como testemunha. Vamos? Perguntou Hélio. Rafael ajudou Brasa a entrar no carro. O cão tremeu no banco de trás, mas entrou. Hélio guardou a cadeira no porta-malas. Rafael ficou olhando eles saírem. A guia nova balançava no banco. O começo de algo estava ali. Frágil, incerto, mas real. A casa de Hélio era simples, térrea, com uma rampa de madeira improvisada na entrada.
A tinta das paredes estava descascando. O portão rangia, mas o quintal era amplo, com espaço, com sombra. Celina tinha ido junto, só para garantir a transição, disse Celina. Rafael também. Qualquer problema, eu tô aqui, disse Rafael. Hélio acenou. Ele desceu do carro, montou a cadeira, puxou para perto da porta de trás. Brasa estava encolhido no banco, ofegando. Os olhos dele iam da porta ao portão, buscando saídas. Hélio não apressou. Vem quando quiser, disse Hélio. A porta tá aberta. Rafael ficou no quintal, Celina ao lado dele. Eles esperaram. 5 minutos. 10. Brasa cheirou o ar. Pulou para fora. Pousou no chão. As patas dele tremiam. Bom garoto, disse Hélio. Ele não estendeu a mão, não forçou o contato. Apenas girou a cadeira. Subiu a rampa. A madeira rangeu sob o peso. Brasa seguiu, devagar, um passo de cada vez. Dentro da casa, Hélio tinha preparado um pano velho perto da porta. Água numa tigela, ração noutra. Brasa farejou tudo. Não comeu, apenas bebeu. Depois deitou no pano, de frente para a porta. Ele vai ficar aí a noite toda? Perguntou Celina. Provavelmente, disse Hélio. Ele tá marcando a saída, caso precise. Rafael olhou para o cão. O corpo dele estava alerta, pronto. Qualquer coisa me liga, disse Rafael. Ele escreveu o número num papel, deixou na mesa. Hélio guardou no bolso. Vou ligar, disse Hélio. Mas vai dar certo. Celina e Rafael saíram juntos. No carro, ela ficou quieta. Você acha que vai funcionar? Perguntou Celina. Rafael olhou pela janela. Eu espero, disse Rafael. Porque se não der, não der. Ele não terminou. Celina dirigiu em silêncio. Quando chegaram ao abrigo, ela parou o carro. Obrigada, disse Celina. Pelo quê? Perguntou Rafael. Por acreditar, respondeu Celina. Rafael não soube o que dizer. Apenas acenou. Saiu. Ficou vendo ela ir embora. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A imagem de Brasa deitado na porta não saía da cabeça. O medo no olhar do cão. A esperança no olhar de Hélio. Rafael virou na cama, olhou para o teto e pela primeira vez em muito tempo rezou. Não com palavras, apenas com desejo. Que dessa vez, só dessa vez, ele tivesse chegado a tempo. A rampa de madeira rangeu quando a cadeira de Hélio começou a subir. O som ecoou no quintal vazio. Rafael segurou a lateral da cadeira. Deixa, disse Hélio. Eu consigo. A voz dele era firme, orgulhosa. Celina carregava uma bolsa pequena. Dentro tinha ração, remédios básicos, um cobertor velho. Vou deixar aqui dentro, disse Celina. Ela entrou primeiro, olhou ao redor. A sala era simples, um sofá surrado, uma mesa baixa, fotos na parede. Brasa desceu do carro devagar. As patas dele tocaram o chão com cuidado. Ele farejou o portão, o ar, a grama. Cada cheiro novo parecia uma ameaça. Rafael ficou parado, sem pressionar. Vem, moço, disse Hélio. Ele já estava na porta, esperando. Brasa olhou para ele, depois para a rua. O corpo dele estava tenso, pronto para correr. Mas não correu. Ele caminhou até a rampa. Parou no primeiro degrau de madeira. Cheirou. Testou o peso. A madeira gemeu. Brasa recuou. No seu tempo, disse Hélio, sem pressa. Rafael cruzou os braços. A ansiedade apertava seu peito. Ele queria que desse certo. Precisava que desse certo. Brasa deu outro passo. Subiu. A rampa rangeu de novo. O cão parou, mas não desceu. Bom garoto, disse Hélio. A voz dele era baixa. Calma. Brasa subiu o resto da rampa. Chegou na porta. Parou. Olhou para dentro. Escuridão. Desconhecido. Perigo. Celina se afastou da porta. Deu espaço. Brasa entrou. 2 passos. 3. Ficou perto da parede, de frente para a saída. Os olhos dele varriam tudo. Mesa, sofá, janela, cozinha. Água ali, disse Hélio. Ele apontou para o canto. 2 tigelas estavam no chão. Uma com água, outra vazia. Brasa farejou de longe.
Não se aproximou. Hélio não insistiu. Vou deixar vocês se conhecerem, disse Celina. Ela olhou para Rafael. Vamos? Rafael hesitou. Olhou para Hélio. Qualquer coisa, disse Rafael. Eu sei, respondeu Hélio. Pode ir. Rafael saiu, devagar. Celina atrás dele. Na varanda, ela parou. Ele vai ficar bem? Perguntou Celina. O Hélio ou o Brasa? Perguntou Rafael. Os dois, disse Celina. Rafael olhou pela porta. Brasa tinha deitado perto da entrada, vigilante. Hélio estava indo para a cozinha. Calmo. Eu acho que sim, disse Rafael. Mas a dúvida estava na voz dele. Celina tocou seu braço. Você fez o que podia, disse Celina. Agora é com eles. Rafael acenou. Desceu a rampa. Entrou no carro dela. Quando saíram da rua, ele olhou pelo retrovisor. A casa ficou pequena. Depois sumiu. E Rafael sentiu que tinha deixado algo importante para trás. Não o cão. Não o veterano. Algo dele mesmo. Um pedaço da culpa. Ou da esperança. Ele não sabia qual. A noite caiu pesada. Sem lua. Com nuvens grossas. Hélio estava no sofá. Coberto até o peito. A televisão estava ligada. Baixa. Ele não assistia. Apenas ouvia. Companhia. Brasa andava em círculos curtos. Perto da porta. 5 passos para a direita. 5 para a esquerda. O movimento era mecânico. Obsessivo. Hélio observava de lado. Sem interferir. Tá procurando saída? Perguntou Hélio. Brasa parou. Olhou para ele. Não respondeu. Claro. Mas o corpo dele dizia tudo. Tensão, medo, desconfiança. Hélio suspirou. Eu entendo, disse Hélio. Eu também procurei muito tempo. A chuva começou, fina, leve. O som batia no telhado de zinco. Brasa levantou a cabeça. As orelhas dele se mexeram, captando cada ruído, avaliando, classificando, perigo ou não. Um trovão estourou longe. O cão se encolheu. O corpo dele ficou rígido, pronto para fugir, mas não havia para onde. As janelas estavam fechadas, a porta trancada. Hélio viu o pânico crescer. Vem aqui, disse Hélio. A voz dele era suave, sem exigência. Brasa olhou para ele, depois para a porta. Hesitou. O trovão veio de novo, mais perto, mais alto. Brasa deu 2 passos. Parou perto da cadeira de rodas. Hélio não estendeu a mão. Não tocou, apenas ficou quieto, respirando devagar, mostrando calma. Brasa cheirou a roda da cadeira, o metal, a borracha, depois o cobertor, depois a mão de Hélio, parada, aberta, vazia. O cão deitou, não encostado, mas perto, a meio metro, próximo o suficiente, longe o bastante. Hélio sorriu de leve. Bom garoto, disse Hélio. Brasa fechou os olhos. Mas as orelhas continuaram alerta. O telefone tocou. Hélio atendeu. Alô? Disse Hélio. Tá tudo bem aí? Perguntou Rafael. A voz dele soava tensa, cansada. Tá, disse Hélio. Chovendo, mas tranquilo. Silêncio do outro lado. O Brasa? Perguntou Rafael. Deitado, disse Hélio. Perto de mim. Rafael soltou o ar. Bom, disse Rafael. Qualquer coisa, liga. Não importa a hora. Hélio olhou para o cão. Vou ligar, disse Hélio. Mas acho que vai dar certo. Ele desligou, colocou o telefone na mesa. A chuva engrossou. O som ficou mais alto, mais pesado. Brasa abriu os olhos, olhou para a porta, para a janela, para Hélio. O medo ainda estava ali, mas menor, um pouco menor. Hélio apagou a televisão, puxou o cobertor. Boa noite, moço, disse Hélio. Brasa não respondeu, mas ficou. E naquela primeira noite, ficar já era muito. Rafael chegou cedo, antes do turno. O céu estava clareando, cinza, pesado. Ele bateu na porta de leve. Seu Hélio? Chamou Rafael. Barulho de rodas. A porta se abriu. Bom dia, disse Hélio. Ele estava de camiseta velha, cabelo bagunçado, mas acordado. Entrou? Perguntou Rafael. Hélio acenou. Rafael entrou, olhou ao redor. Nada quebrado. Nada destruído, só silêncio. Brasa estava deitado no mesmo lugar, perto da porta. Quando viu Rafael, levantou a cabeça. Não rosnou, apenas observou. Como foi? Perguntou Rafael. Ele andou a noite toda? Perguntou Rafael. No começo, disse Hélio. Depois deitou. Dormiu pouco, mas dormiu. Rafael se agachou.
ficou no nível do cão. Oi, moço, disse Rafael. Brasa farejou, reconheceu, relaxou um pouco. Trouxe isso, disse Rafael. Ele tirou da mochila uma guia nova, macia, com fecho seguro, e uma focinheira. Brasa viu e recuou. Calma, disse Rafael. Só por precaução. Não é castigo. Hélio pegou a focinheira, olhou. Ele precisa disso? Perguntou Hélio. Por enquanto sim, disse Rafael. Se alguém reclamar, a gente tem que mostrar cuidado. Hélio suspirou, mas entendeu. Rafael se aproximou devagar, segurou a guia. Vamos tentar? Perguntou Rafael. Brasa ficou imóvel. Rafael prendeu a guia no colar. O cão tremeu, mas aceitou. Depois Rafael mostrou a focinheira. Só por alguns segundos, disse Rafael. Ele colocou com cuidado. Brasa sacudiu a cabeça. Tentou tirar com a pata. Não conseguiu. Ofegou rápido, nervoso. Rafael tirou. Pronto, disse Rafael. Você conseguiu. Hélio observava calado. Isso vai ser sempre assim? Perguntou Hélio. Não, disse Rafael. Quando ele ganhar confiança do bairro, para. Hélio acenou, mas a tristeza estava no rosto dele. Rafael soltou a guia. Brasa se afastou, voltou para perto da porta. Deitou, mas dessa vez olhou para Hélio, não para a saída. Ele tá começando a te ver, disse Rafael. Hélio sorriu de leve. Vou trabalhar, disse Rafael. Passo aqui depois. Hélio acompanhou até a porta. Obrigado, disse Hélio. Por quê? Perguntou Rafael. Por não desistir, respondeu Hélio. Rafael não soube o que dizer. Apenas acenou. Saiu. A rampa rangeu sob seus pés. No carro, ele olhou para a casa. Pequena, frágil, mas com vida dentro. Ele ligou o motor. A sensação estranha voltou. Aquela de ter feito algo certo. Ele ainda não confiava nela, mas queria, precisava. Dirigiu para o trabalho com a esperança apertada no peito. Pequena, frágil, mas viva. Celina chegou na tarde seguinte. Carregava uma bolsa térmica. Dentro tinha gaze, pomada, antisséptico. Vim ver as feridas, disse Celina. Hélio abriu a porta. Ele tá mais calmo, disse Hélio. Mas ainda assusta fácil. Brasa estava no quintal, deitado na sombra. Quando viu Celina, levantou. Ficou parado, observando. Oi, moço, disse Celina. Lembra de mim? O cão farejou. Deu um passo. Parou. Celina se sentou no chão. Devagar, sem pressa. Abriu a bolsa. Tirou a pomada. Vou cuidar daquela pata, disse Celina. Pode vir quando quiser. Brasa olhou para Hélio, como se pedisse permissão. Hélio acenou. O cão se aproximou, passo a passo. Quando chegou perto, Celina estendeu a mão. Vazia. Brasa cheirou, lambeu de leve. Celina sorriu. Bom garoto, disse Celina. Devagar. Sentiu a ferida antiga, ainda vermelha. Isso vai arder um pouco, disse Celina. Ela passou o antisséptico. Brasa se encolheu, gemeu baixo, mas não mordeu, não puxou. Apenas ficou imóvel, tremendo. Hélio observava da cadeira. A cena o levava para longe, para outro tempo. Ele tinha cuidado de um companheiro ferido, na guerra. O homem tinha gritado, chorado, mas sobrevivido. Hélio tinha segurado a mão dele, firme, até o fim. A memória doeu, queimou, mas também aqueceu. Hélio fechou os olhos. Quando abriu, Celina estava terminando o curativo. Pronto, disse Celina. Vai sarar logo. Brasa se afastou, lambeu a pata. Depois olhou para ela, como se dissesse obrigado. Ele confia em você, disse Celina. Hélio balanceou a cabeça. Ainda não, disse Hélio, mas está começando. Celina guardou as coisas, levantou. Trauma demora mais que burocracia, disse Celina. Mas ele vai superar. Hélio olhou para Brasa. O cão tinha deitado de novo. Mas agora estava de lado. Menos tenso, mais solto. Eu também estou tentando, disse Hélio. A voz dele saiu baixa. Celina tocou seu ombro. Eu sei, disse Celina. E você está conseguindo. Quando ela saiu, Hélio ficou olhando Brasa. O cão tinha encostado o focinho na barra da cadeira, de leve, por um segundo. Depois se afastou. Hélio sentiu algo apertar no peito. Não era dor. Era outra coisa. Pertencimento. Talvez. Ou esperança de pertencimento. Ele tocou a roda da cadeira. Brasa levantou a cabeça.
Os olhos dele encontraram os de Hélio, e naquele olhar silencioso uma permissão foi dada, pequena, mas real. O galpão ficava no fim da rua, velho, com um telhado de amianto. Walter estava lá, cercado por 6 vizinhos, com cara fechada. O bicho tá solto, disse Walter, na casa do Hélio, esperando hora para atacar. Eu vi ele no quintal, disse uma mulher, grande, com cara de mal. Outro homem acenou. Meu filho passa ali todo dia, disse o homem. E se acontecer algo? Walter cruzou os braços. A gente tem que fazer algo, disse Walter, antes que seja tarde. Fazer o quê? Perguntou alguém. Denunciar, disse Walter. Pro abrigo, pra polícia, pra quem for. Ele pegou o celular. Mostrou uma foto borrada. Brasa aparecia de lado, de boca aberta, parecendo agressivo. Quando foi isso? Perguntou a mulher. Ontem, disse Walter. Ele estava rosnando pro portão. Mentira. Mas ninguém checou. Medo não precisa de prova, só de história. No mesmo momento, Rafael estava na delegacia. O sargento o chamou. Nogueira, disse o sargento. Preciso falar com você. Rafael se levantou, entrou na sala, fechou a porta. Ouvi dizer que você está cuidando de um cão, disse o sargento. Não exatamente, disse Rafael. Tô acompanhando um caso. O sargento franziu a testa. Acompanhando? Perguntou o sargento. Você é policial, não assistente social. Rafael ficou quieto. O sargento continuou. Tem gente reclamando, disse o sargento, dizendo que o bicho é perigoso, que você está protegendo. Rafael sentiu a raiva subir. O cão não é perigoso, disse Rafael. É traumatizado. Tem diferença. Pro bairro não tem, disse o sargento. E você está se envolvendo demais. Rafael cruzou os braços. Vou continuar acompanhando, disse Rafael, no meu tempo livre. O sargento suspirou. Cuidado, Nogueira, disse o sargento. Isso pode te custar. Rafael saiu da sala. A pressão estava vindo de todos os lados. Bairro, trabalho, ele mesmo. No quintal de Hélio, Brasa caminhava com a guia longa, farejando a grama, parando quando ouvia vozes altas do portão. Hélio estava na varanda, observando. Ele ouviu os gritos, sentiu a ameaça. Fechou a mão no apoio da cadeira. O metal estava frio, duro. Ele olhou para Brasa. O cão tinha parado, as orelhas erguidas, o corpo tenso. Vem aqui, disse Hélio. Brasa olhou, hesitou. Depois caminhou até a rampa, subiu, ficou ao lado da cadeira. Hélio tocou a cabeça dele. De leve. Brasa não se afastou. A gente vai ficar bem, disse Hélio. Mas a voz dele tremeu. E a sombra da ameaça já tinha entrado na história. Diária, real, inevitável. A tarde estava quente. Hélio queria buscar a correspondência. A caixa ficava do outro lado da rampa, perto do portão. Ele desceu sozinho, empurrando a cadeira devagar. A madeira rangeu. No meio da descida, a roda travou. Presa num desnível. Hélio tentou soltar. Empurrou. Puxou. Nada. A cadeira começou a escorregar de lado. Ele segurou o apoio, forte. As mãos suaram. Merda, disse Hélio. A cadeira inclinou. Ele tentou se equilibrar. Não conseguiu. O corpo dele foi para frente, devagar, inevitável. O pânico subiu rápido. Brasa estava no quintal. Ele viu. Levantou a cabeça. Correu até a rampa. Parou. Olhou. Hélio estava quase tombando. Preso. Sem força. O cão subiu a rampa. Parou ao lado da cadeira. Rosnou. Não para Hélio. Para a situação. Depois latiu. Alto. Insistente. Uma vez. 2, 3. O som ecoou na rua. Uma vizinha abriu a janela. Que barulho é esse? Gritou ela. Viu Hélio. Preso. Correu. Senhor Hélio! Gritou a vizinha. Ela chegou correndo. Segurou a cadeira. Puxou. Tá bem? Perguntou a vizinha. Hélio respirava rápido, o coração disparado. Tô, disse Hélio. Obrigado. Ela olhou para a Brasa. O cão tinha parado de latir. Ficou ali, quieto, vigiando. Foi ele que chamou, disse a vizinha. O cachorro, ele sabia. Rafael chegou 20 minutos depois. Celina tinha ligado. Ele entrou correndo. O que aconteceu? Perguntou Rafael. Hélio contou. Calmo, sem dramatizar. Rafael olhou para a Brasa. O cão estava deitado perto da cadeira, cansado.
Ele te salvou, disse Rafael. Hélio balançou a cabeça. Ele chamou ajuda, disse Hélio. É diferente. Rafael se agachou, olhou para o cão. Você é esperto, né? Disse Rafael. Brasa olhou de volta, sem medo, sem raiva, apenas cansado. Vou registrar isso, disse Rafael. Como prova, comportamento protetor. Hélio tocou seu braço. Adianta? Perguntou Hélio. Rafael hesitou. Deveria, disse Rafael. Mas eu não sei. Naquela noite, Brasa dormiu mais perto. Não encostado, mais perto, a um palmo da cadeira. Hélio olhou para ele. Obrigado, moço, disse Hélio. O cão abriu um olho, fechou de novo. E no silêncio daquela casa pequena, algo mudou. Proteção virou em ambos sentidos. Não só de humano para animal, mas de volta também. E isso significava algo. Algo grande. Algo que nenhum papel podia medir. Rafael estava na sala de Celina, mostrando fotos, vídeo curto da vizinha, depoimento escrito. Olha isso, disse Rafael. Comportamento protetor. Claro, documentado. Celina lia com atenção, mas a testa dela estava franzida. É bom, disse Celina, mas pode não bastar. Rafael bateu na mesa. Como não basta? Perguntou Rafael. Ele salvou o Hélio. Celina suspirou. Ele latiu, disse Celina. E pros nervosos, latido é agressão. A porta se abriu. Walter entrou, sem bater. Segurava o celular. Vim mostrar uma coisa, disse Walter. Ele passou o vídeo. Brasa aparecia latindo, alto, tenso. A imagem estava cortada. Só mostrava o latido, não o contexto. Tá vendo? Disse Walter. O bicho estava fora de si, atacando. Rafael levantou. Atacando? Gritou Rafael. Ele estava chamando socorro. Walter deu de ombros. Não é o que parece, disse Walter. E o bairro tá com medo. Celina se colocou entre os dois. Calma, disse Celina. Vamos resolver isso direito. Walter guardou o celular. Já tô resolvendo, disse Walter. Mandei para a assessoria do prefeito. Eles vão agir. Rafael sentiu a culpa antiga voltar. Aquela vontade de recuar, de se calar, de evitar problema. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez ele tinha visto a verdade, com os próprios olhos. Para de provocar, disse Rafael. A voz dele era baixa, firme. O Brasa não fez nada. Walter riu. Ainda não, disse Walter. Mas vai. Ele saiu. Bateu a porta. Celina se sentou. Isso vai piorar, disse Celina. Eu sei, disse Rafael. Ele olhou pela janela. Brasa estava no quintal de Hélio, deitado na sombra, tranquilo. Sem saber que a guerra tinha começado, Rafael saiu do abrigo. Ligou para Hélio. Alô? Atendeu Hélio. Tem problema chegando, disse Rafael. Que tipo? Perguntou Hélio. O pior tipo, disse Rafael. Mentira organizada. Hélio ficou quieto. Rafael ouviu a respiração dele pelo telefone. Pesada, cansada. A gente aguenta, disse Hélio. Tem certeza? Perguntou Rafael. Não, disse Hélio. Mas vamos tentar. Rafael desligou. Entrou no carro. A tensão estava ficando pública. O próximo passo era inevitável. Ele sabia. Celina sabia. Walter sabia. Só Brasa não sabia. E talvez fosse melhor assim. O cão já tinha sofrido bastante. Não precisava saber que o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, o vídeo estava em todo lugar. WhatsApp, Facebook, grupo do bairro. A narrativa era simples, falsa, mas eficaz. Cão agressivo ameaça moradores. Rafael recebeu mensagens, dezenas. Você vai permitir isso? Dizia uma. Faz seu trabalho, dizia a outra. Ele não respondeu, apenas guardou o celular. Mas a pressão apertava. No abrigo, Celina estava pálida. Segurava um papel oficial, carimbo da prefeitura, assinatura do secretário. Chegou hoje, disse Celina. Rafael pegou, leu. A cada linha o peito dele apertava mais. Ordem de recolhimento, disse Rafael. Por risco à comunidade. Celina acenou. Marcada para amanhã de manhã, disse Celina. 8 horas. Rafael amassou o papel. Baseado em quê? Gritou Rafael. Em vídeo mentiroso? Baseado em medo, disse Celina. E medo não precisa ser verdade. Rafael soltou o papel. Passou a mão no cabelo. Eu vou impedir, disse Rafael. Como? Perguntou Celina. Não sei, disse Rafael.
Mas vou. Ele dirigiu até a casa de Hélio. Bateu na porta. Hélio abriu. Viu o rosto dele. Aconteceu, disse Hélio. Não era pergunta. Era constatação. Rafael entrou. Brasa estava no sofá. Primeira vez que subia ali. Deitado. Relaxado. Eles vão buscar ele amanhã, disse Rafael. Hélio fechou os olhos. E depois? Perguntou Hélio. Rafael não respondeu. Não precisava. Os dois sabiam. Recolhimento significava avaliação. Avaliação significava risco. Risco significava eutanásia. Eu não vou deixar, disse Rafael. Hélio olhou para ele. Você pode perder o emprego, disse Hélio. Eu sei, disse Rafael. E você pode perder ele, disse Hélio. Eu sei, repetiu Rafael. Mas vou tentar. Brasa levantou a cabeça. Olhou para os dois. Farejou o ar. Estava sentindo algo. Mudança. Tensão. Perigo. Ele desceu do sofá. Caminhou até Hélio. Encostou o focinho na mão dele. Hélio tocou a cabeça do cão. Ele confia em nós, disse Hélio. A voz dele tremeu. Rafael se agachou. Ficou no nível do cão. A gente vai te proteger, disse Rafael. Prometo. Brasa olhou para ele, os olhos castanhos e profundos, cheios de história, de dor, de esperança. Rafael saiu sob chuva fraca. O céu estava escuro, pesado. Ele entrou no carro, ligou o motor. A sensação de ainda dá tempo tentava enganá-lo. Mas Rafael sabia a verdade. O tempo estava acabando. E a próxima jogada ia decidir tudo. Vida ou morte. Justiça ou injustiça. Ele respirou fundo. Ligou para Celina. Preciso de um favor, disse Rafael. Do outro lado ela suspirou. Eu sei, disse Celina. E eu vou ajudar. A madrugada chegou com chuva. Grossa, pesada. O som batia no telhado de zinco como pedras caindo. Hélio estava acordado, deitado no sofá. Sem conseguir achar posição. O corpo doía. A mente doía mais. Brasa levantou a cada rajada de vento. Ia até a porta. Cheirava. Voltava para perto da cadeira. O movimento era constante, inquieto. Ele parava ao lado de Hélio. Olhava, depois voltava para a porta. Tá sentindo também? Perguntou Hélio. A voz dele saiu rouca, cansada. Brasa virou a cabeça. As orelhas dele se mexeram, captando cada som. Água, vento, trovão distante. Do lado de fora, o córrego estava subindo. O som mudou de água corrente para algo mais pesado, mais ameaçador. Hélio conhecia aquele barulho. Tinha ouvido antes, anos atrás, quando a enchente tinha levado 3 casas. Ele pegou o celular. 3 da manhã. Muito cedo para ligar. Mas o medo era maior que a educação. Discou. Rafael atendeu no segundo toque. Alô? Disse Rafael. A voz dele estava alerta. Acordada. A chuva tá forte, disse Hélio. E o córrego tá subindo. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Tô indo, disse Rafael. Fica longe das janelas. Hélio desligou. Olhou para a brasa. O cão estava parado na porta, rígido, como estátua. Rafael estava no plantão. Tinha ficado de vigília, esperando, sabendo que algo ia acontecer. O rádio estalou. Alerta de alagamento na Zona Sul, disse a voz metálica. Todas as unidades atentas. Ele pegou a chave, correu para a viatura. Silva estava dormindo na sala de descanso. Rafael não acordou, foi sozinho. A chuva martelava o para-brisa. Os limpadores mal davam conta. Na casa de Hélio, a água já cobria parte da rua. Rafael estacionou longe. Caminhou. A água batia nos tornozelos. Fria, suja. Ele chegou no portão. Chamou. Seu Hélio! Gritou Rafael. A porta se abriu. Hélio estava na rampa. A cadeira parada. Molhada. A água tá entrando, disse Hélio. Rafael viu. O quintal estava virando lago. Brasa andava na beirada, farejando, procurando saída. Vou te tirar daqui, disse Rafael. Hélio balançou a cabeça. E o Brasa? Perguntou Hélio. Ele também, disse Rafael. Mas primeiro você. Hélio não se mexeu. Juntos, disse Hélio. Ou ninguém. Rafael olhou ao redor. A situação estava piorando rápido. A água subia. O vento aumentava. Um estalo soou perto do barranco. Madeira cedendo. Terra deslizando. Merda,
disse Rafael. A decisão tinha que ser agora, rápida, certa, ou todos iam morrer tentando. A água invadiu o quintal, rápida, suja, carregando galhos, lixo, pedaços de cerca. Rafael entrou. A água batia nas canelas dele. Gelada. Ele puxou a cadeira. Tentou mover. A roda travou num buraco. Tá presa! Gritou Rafael. Hélio tentou ajudar. Empurrou, puxou. Nada. A cadeira não saía. O pânico tomou o rosto dele. Os olhos arregalaram. A respiração acelerou. Brasa correu até eles. Parou. Olhou para Rafael, depois para o barranco. Depois de volta. Ele latiu. Curto, insistente. Rafael não entendeu. Sai, Brasa! Gritou Rafael. Vai para a área seca. O cão não foi. Ele avançou 2 passos. Recuou 1. Latiu de novo. Puxou a barra da calça de Rafael com os dentes. De leve, sem machucar. Puxando para o lado. Para longe do barranco. Rafael olhou. Viu. O chão estava cedendo. Devagar, inevitável. Onde a cadeira estava. Puta merda, disse Rafael. Ele puxou com força. A cadeira se mexeu. Um pouco. Não o suficiente. Brasa soltou a calça. Correu para a área mais firme. Parou. Latiu. Mostrando o caminho. Rafael entendeu. Por ali! Gritou Rafael. Puxou a cadeira na diagonal. Hélio segurou o apoio. Forte. As mãos tremiam. A roda soltou. A cadeira se moveu. Rafael puxou. Empurrou. A água atrapalhava. O chão escorregava. Brasa latia, marcando o ponto seguro. Rafael chegou perto. Mais um passo. 2. O barranco cedeu. Um pedaço grande. O chão abriu. Água e lama desceram. Onde a cadeira estava segundos atrás. Hélio olhou para trás. Viu. O coração dele quase parou. Continua! Gritou Rafael. Ele puxou mais. A cadeira chegou na área firme. Brasa parou de latir. Ficou ao lado deles. Tremendo. Ofegando. Mas ali. Firme. Colado. Rafael respirava rápido. Forte. O corpo dele doía. Hélio estava pálido. Em choque. Brasa se aproximou. Encostou o focinho na mão de Hélio. De leve. Como se dissesse: estamos vivos. Ele sabia, disse Hélio. A voz dele tremeu. Ele viu o perigo. Rafael olhou para o cão. Brasa tinha um corte na pata, sangrando de leve. Ele tinha se machucado, mas não tinha corrido. Tinha ficado. Bom garoto, disse Rafael. Sua voz saiu baixa, emocionada. Brasa olhou para ele. Depois voltou a vigiar. O trabalho ainda não tinha terminado. A água ainda subia. E a noite ainda não tinha acabado. A cadeira estava quase virando de lado. Rafael segurava com as 2 mãos. O metal estava frio, escorregadio. As mãos dele tremiam, de esforço, de medo, de raiva contra o mundo que deixava aquilo acontecer. Aguenta! Gritou Rafael. Hélio segurou o apoio, forte. As unhas cravaram no metal. A água batia nas canelas dele, fria, subindo. Brasa estava ao lado, corpo tenso, atento. A água trouxe mais entulho. Pedaço de tábua, galão vazio, um pneu. Brasa desviou, pulou para o lado firme, bateu a pata num canto de tijolo. Gemeu, baixo, mas não saiu. Não correu, ficou ali, sangrando, vigilante. Rafael viu. Você tá machucado, gritou Rafael. Brasa não se importou. Ele voltou para perto da cadeira. Latiu, chamando, marcando. Uma vizinha abriu a janela, viu a cena, gritou para outras casas. Tem gente precisando de ajuda, gritou a vizinha. 2 pessoas vieram. Um homem, uma mulher. Correram pela água. Chegaram molhados, cansados. Segura aqui, gritou o homem. Ele pegou a cadeira, puxou junto com Rafael. A mulher segurou Hélio. Vamos te tirar, disse a mulher. Hélio queria falar, agradecer, mas não conseguiu. A emoção apertou a garganta dele. Ele apenas acenou. Juntos eles puxaram. A cadeira se moveu, centímetro por centímetro. A água resistia. O chão escorregava. Mas eles conseguiram. Chegaram na parte alta, longe do barranco, longe do perigo. Rafael soltou. Caiu de joelhos, ofegando. O coração dele martelava no peito. Ela estava tremendo. Todo o corpo dele vibrava. Brasa se aproximou, deitou ao lado da cadeira, cansado, ferido,
mas vivo. Ele salvou vocês, disse a vizinha. Ela olhava para o cão, admirada. Ele avisou. O homem acenou. Eu vi, disse o homem. Ele mostrou o caminho. Rafael olhou para a brasa. O cão tinha fechado os olhos, mas as orelhas ainda se mexiam, ainda alerta. Rafael tocou a cabeça dele. Obrigado, moço, disse Rafael. Brasa não abriu os olhos, apenas respirou, devagar, cansado. Celina chegou minutos depois, carregando cobertores, kit de primeiros socorros. Ela viu a pata de Brasa, sangrando. Vou cuidar disso, disse Celina. Ela limpou com cuidado. Brasa gemeu. Mas deixou. Quando terminou, ela olhou para Rafael, para Hélio, para os vizinhos. O que aconteceu aqui? Perguntou Celina. A verdade, disse Rafael. Finalmente a verdade. E naquele momento, sob chuva e lama, a ordem de recolhimento parecia absurda, ridícula, impossível. Mas o mundo ainda podia virar contra eles. E o próximo confronto seria o último. Mais vizinhos chegaram, com cobertores, água, café quente. A notícia tinha se espalhado. O cão salvou o Hélio, diziam. Ele chamou socorro. As vozes mudavam, de medo para admiração, de raiva para respeito. Walter apareceu, com o celular na mão, filmando. Quase deu tragédia, disse Walter. A voz dele era alta, performática. Tudo por causa do cão. Rafael levantou, caminhou até ele, molhado, cansado, mas com uma calma nova. Não, disse Rafael. A voz dele era baixa, firme. Foi o cão que impediu a tragédia. Walter deu de ombros. Não é o que vai aparecer no vídeo, disse Walter. Rafael encarou ele, sem piscar, sem recuar. Então você vai mentir, disse Rafael. De novo. Walter sorriu, nervoso. Eu só mostro os fatos, disse Walter. A vizinha se aproximou. Que fatos? Perguntou a vizinha. Eu vi tudo. O cachorro o salvou. Você nem estava aqui. Outras pessoas acenaram. É verdade, disse o homem que tinha ajudado. Ele alertou, mostrou o caminho. Sem ele, o Hélio tinha caído. Walter olhou ao redor. A narrativa estava escapando. O controle estava indo embora. Brasa estava deitado, tremendo, ferido. Mas não atacou, não rosnou. Apenas olhou para Walter, cansado. Como se dissesse, já chega. Celina se colocou entre Walter e o cão. Guarda isso, disse Celina. Apontando para o celular, guarda e vá embora. Walter hesitou, olhou para o grupo, todos o encaravam, esperando. Ele guardou o celular. Isso não acaba aqui, disse Walter. Ele saiu, pela água, sozinho, sem apoio. A raiva estava saindo, deixando espaço para outra coisa. Vitória, pequena, mais real. Hélio estava enrolado num cobertor. A cor voltava ao rosto dele. Obrigado, disse Hélio. Para Rafael, para a vizinha, para o homem, para todos. De nada, disse a vizinha. Foi o cachorro. A gente só ajudou. Rafael se agachou perto de Brasa. Você é um herói, disse Rafael. Brasa abriu os olhos, olhou para ele. Não com orgulho, apenas com cansaço. Rafael sorriu. Vou provar isso, disse Rafael. Para todo mundo. Ele tirou o celular. Começou a escrever. Relatório detalhado, com nomes, fotos, testemunhos. A verdade ia ser documentada, oficial, inegável. E dessa vez, Rafael não ia deixar ninguém apagar. Amanhã chegou cinza, chuvosa, mas mais calma. A água tinha recuado, deixando lama, destroços, memórias. Rafael estava no posto de saúde com Hélio. Só para checar, disse Rafael. Você quase caiu. A enfermeira mediu a pressão. Alta, disse a enfermeira, mas nada grave. Hélio suspirou aliviado. Rafael estava ao lado, escrevendo no celular, revisando, adicionando detalhes. Cada palavra importava. Do lado de fora, Brasa estava na viatura, deitado no banco de trás, a pata enfaixada. Celina tinha feito curativo melhor, temporário, mais funcional. O cão olhava pela janela, quieto, observando. No bairro, o clima tinha mudado. Pessoas paravam Rafael. Obrigado por cuidar dele, dizia uma senhora. Meu neto adora cachorro, disse outra. Posso fazer carinho? Rafael sempre pedia calma, espaço, respeito. Walter tentou insistir. Postou o vídeo editado nas redes, mas outros vídeos apareceram.
Da vizinha, do homem, mostrando Brasa alertando, salvando, protegendo. Os comentários mudaram. Que cão incrível, dizia um. Herói de verdade, dizia outro. Rafael voltou para a delegacia. O sargento o esperava. Ouviu o que aconteceu, disse o sargento. Rafael ficou tenso, esperando bronca, mas o sargento estendeu a mão. Bom trabalho, disse o sargento. Você fez certo. Rafael apertou a mão. Surpreso. Obrigado, disse Rafael. Mas ainda tem a ordem de recolhimento, disse o sargento. Eu sei, disse Rafael. Vou resolver. O sargento acenou. Resolve logo, disse o sargento, antes que alguém mude de ideia. Rafael saiu. Ligou para Celina. Preciso falar com a prefeitura, disse Rafael. Tem o relatório completo. Fotos, testemunhos, tudo. Celina hesitou. Pode não bastar, disse Celina. Tem que bastar, disse Rafael. Porque eu não vou desistir. Naquela tarde, Rafael estava na secretaria municipal, com pasta grossa, documentos, fotos, vídeos. A secretária o atendeu. O secretário pode te receber, disse a secretária. Rafael entrou, nervoso, mas determinado. Ele apresentou tudo, metodicamente, sem pressa. O secretário ouvia, lia, assistia. No final, suspirou. Isso muda as coisas, disse o secretário. Muda? Perguntou Rafael. Ou cancela? O secretário pegou a caneta. Assinou algo. Cancela, disse o secretário. A ordem está suspensa. Rafael sentiu o peito desapertar. Anos de culpa, semanas de luta. Tudo valendo a pena naquele momento. Obrigado, disse Rafael. O secretário acenou. Obrigado a você, disse o secretário, por não desistir. Rafael saiu, sob a chuva fina. Mas dessa vez, a chuva parecia leve, limpa, renovadora. Ele tinha chegado a tempo. E tinha ficado até o fim. Dias depois, Celina levou Brasa para avaliação. Centro veterinário especializado, com comportamentalista. Rafael acompanhou, mantendo distância, profissional, respeitosa. Hélio ficou em casa, nervoso, esperando notícia. O avaliador era homem de 50 anos, calmo, experiente. Ele observou Brasa por meia hora, sem tocar, sem pressionar, apenas vendo. Posso começar? Perguntou o avaliador. Celina acenou. Ele se aproximou, devagar. Lateral. Sem contato visual direto. Estendeu a mão, fechada. Brasa farejou. Recuou meio passo. O avaliador esperou. 1 minuto. 2. Brasa voltou. Farejou de novo. Lambeu de leve. Bom, disse o avaliador. Ele tocou o pescoço do cão. Brasa se encolheu, mas não rosnou, não mordeu. Apenas ficou tenso, tremendo. O avaliador continuou, testando, observando, anotando. Agora vou criar pressão, disse o avaliador. Ele chegou mais perto, encurralando de leve. Brasa rosnou, baixo, curto, aviso. O avaliador parou, recuou. Perfeito, disse o avaliador. Resposta adequada. Rafael franziu a testa. Adequada? Perguntou Rafael. Ele rosnou. O avaliador virou. Porque eu invadi o espaço dele, disse o avaliador. Ele avisou, não atacou, é o que esperamos. Depois testaram com espaço, com calma, com respeito. Brasa relaxou, deixou tocar, deixou examinar. Até aceitou o petisco. O avaliador escreveu no relatório. No final, assinou. Aprovado, disse o avaliador. Celina sorriu. Rafael soltou o ar. Tem certeza? Perguntou Rafael. Total, disse o avaliador. Ele tem trauma, mas não tem agressividade, só medo. E medo é curável. Ele entregou o papel, oficial, carimbado, assinado. Rafael pegou o celular, ligou para Hélio. E aí? Perguntou Hélio. A voz dele tremia. Aprovado, disse Rafael. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro, profundo, aliviado. Obrigado, disse Hélio. A voz dele estava molhada, emocionada. Agora vem a parte final, disse Rafael. Adoção definitiva. Hélio não hesitou. Sim, disse Hélio. Quero. Rafael sorriu. Pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Largo. Livre. Então vamos fazer oficial, disse Rafael. Hoje mesmo. A papelada levou 2 horas.
Formulários, assinaturas, termos. Hélio assinou tudo com mãos trêmulas. A emoção estava ali, visível, verdadeira. Celina testemunhou. Rafael também. No final, Brasa tinha novo dono. Oficial, legal, permanente. Ele é seu, disse Celina. Hélio olhou para Brasa. O cão estava deitado aos pés da cadeira, calmo, confiante, como se sempre tivesse sido ali o lugar dele. Não, disse Hélio. A gente é um do outro. Rafael entregou a coleira nova, azul, com placa, o nome Brasa gravado, número de telefone, endereço. Para ele nunca se perder, disse Rafael. Hélio pegou. As mãos tremiam. Ele colocou em Brasa. O cão não resistiu, apenas esperou. Obrigado, disse Hélio, olhando para Rafael, para Celina. Por tudo. Rafael tocou o ombro dele. Você que salvou ele, disse Rafael, dando lar, dando chance. Hélio balançou a cabeça. A gente se salvou, disse Hélio, um ao outro. Naquela tarde, eles voltaram para casa. A rampa tinha sido consertada, mais forte, mais segura. Vizinhos tinham ajudado, voluntários do bairro. A casa parecia diferente, mais viva, mais cheia. Brasa entrou, caminhou pela sala, cheirou tudo de novo, como se confirmasse, reconhecesse, aceitasse. Ele foi até o sofá, subiu, deitou, olhou para Hélio, como se pedisse permissão retroativa. Hélio riu, baixo, cansado, feliz. Pode ficar, disse Hélio. É seu também. Brasa apoiou a cabeça nas patas, fechou os olhos. Pela primeira vez desde que tinha sido resgatado, relaxou completamente, sem vigiar a porta, sem marcar saída, apenas dormindo, confiando, pertencendo. Rafael ficou na porta, observando. A cena era simples. Homem velho, cão machucado, casa pequena. Mas tinha algo ali, algo grande, redenção, dos dois lados. Ele saiu sem fazer barulho. No portão, virou, olhou mais uma vez. Proteger tinha virado escolha diária, não ato heróico único. E essa escolha, repetida, consistente, silenciosa, era o que realmente salvava. Não o drama, não a glória, mas a decisão. Todo dia, de ficar, de cuidar, de não desistir. Rafael entrou no carro, dirigiu para casa, e pela primeira vez em anos, a culpa antiga não estava lá. Tinha ido embora, deixando espaço para outra coisa. Paz, pequena, mas verdadeira. Meses depois, a casa tinha mudado. A rampa era nova, metal, antiderrapante, segura. O quintal tinha cerca baixa. O cachorro podia circular, mas sempre voltava. Porque queria, não porque era forçado. Rafael visitava em dias de folga. Sempre trazia algo. Petisco, brinquedo, às vezes só café. Ele e Hélio conversavam, sobre tudo, sobre nada, sobre a vida que continuava. Devagar, mas continuava. Ele tá diferente, disse Rafael, olhando para a Brasa. O cão estava mais cheio, mais forte, o pelo brilhava. Os olhos tinham perdido aquele medo constante. A gente tá diferente, disse Hélio. Os dois. Brasa trazia a guia com a boca. Parava na frente de Hélio, esperando, paciente. Hélio sorriu. Quer passear? Perguntou Hélio. Brasa balançou o rabo, devagar, controlado, mas feliz. Rafael ajudou Hélio com a cadeira. Eles saíram, caminharam pela rua. Vizinhos acenavam. Oi, seu Hélio! Gritava uma criança. Oi, Brasa! O cão olhava, sem medo, sem raiva, apenas curioso. No abrigo, Celina tinha começado o projeto novo. Casos Difíceis, chamava, inspirado em Brasa. Hélio tinha se oferecido para ajudar. Experiência eu tenho, disse Hélio. Celina aceitou, agradecida. Rafael continuava policial, mas diferente, mais atento, mais presente. Quando via injustiça, não recuava. Quando via medo disfarçado de raiva, investigava. A culpa antiga tinha virado sabedoria nova, e isso mudava tudo. Na casa de Hélio, uma placa pequena tinha sido pendurada. Lar do Brasa, dizia. Simples, verdadeira. O cão passava por baixo dela todo dia. Às vezes parava, cheirava, como se lembrasse. Você acha que ele lembra?
perguntou Rafael. Do abrigo? Do medo? Hélio olhou para a brasa. O cão estava deitado na sombra, tranquilo. Acho que sim, disse Hélio. Mas agora ele sabe que superou. Rafael acenou. Fazia sentido. Memória não apagava. Mas podia ser ressignificada. O que era dor virava força. O que era medo virava coragem. Quando se tinha tempo, espaço, amor, paciência. Brasa levantou, caminhou até Rafael, encostou o focinho na mão dele. Rafael tocou a cabeça do cão. Obrigado, moço, disse Rafael, por me ensinar. Brasa olhou para ele, os olhos castanhos, profundos, cheios de história, de superação, de pertencimento. O olhar dele dizia tudo sem palavras. Ele tinha pertencido, finalmente, não porque alguém o tinha domado, mas porque alguém o tinha respeitado, amado, esperado, e naquele pertencimento silencioso, 3 vidas tinham sido salvas, não só uma, 3, homem, cão, policial, todos feridos, todos curados, pelo mesmo remédio. Compaixão, simples, diária, real, o tipo de heroísmo que ninguém aplaude, mas que muda tudo.